Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre cálculo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o cálculo de área entre curvas, beleza? Então, todo o fundamento do cálculo a gente já tem, a gente já sabe o que é calcular uma primitiva, uma integral, né? Só que por enquanto a gente calculou sempre a área de uma curva simples, né? Então, de uma função simples entre um ponto A e um ponto B, de acordo com o eixo das abscissas, né? Então, o eixo x, beleza? Porque é o caso mais comum. Ok? Então, obviamente, esse caso ele nos permite de ter várias informações interessantes, só que a gente gostaria de generalizar um pouquinho a noção de integral. Né? No caso, vocês sabem que a integral calcula uma área, então a gente pode se perguntar se a gente não consegue usar integrais para calcular áreas de objetos um pouquinho mais complicados. Obviamente, ainda considerando em 2D, né? Porque a gente vai ver no futuro que as integrais também podem ser calculadas como questão de superfície, tipo áreas de superfície de objetos 3D ou até mesmo volume. Beleza? Então, aqui a gente sabe calcular a integral de a b dessa função aqui. Bom, obviamente não dei a função, então vocês não saberiam calcular, mas vocês sabem qual que é o método, né? Eu lembro que eu ensinei para vocês o método das integrais no sentido de Riemann, né? Então, o Riemann, o que, que ele fez? É que ele considerou vários pequenos retângulos bem pequenininhos, né? Então, bem pequenininhos, de um tamanho Δx, ok? Então, aqui seria, né, o nosso f de a, ok? Aqui seria o nosso f de a mais Δx, aqui seria f de b, né? E aí a gente ficaria fazendo esses pequenos triângulos, ok? Então, obviamente, esse Δx ele vai tender a zero, né? E a gente vai somar eles infinitamente, né? Então, quanto mais fino esses retângulos, né, mais exato a nossa resposta. E a ideia aqui para a área entre curvas é exatamente a mesma, ok? Só que em vez de ser de acordo com o eixo das ordenadas, das abscissas, perdão, vai ser de acordo com a outra curva. Né? Então, se a gente supõe que a gente tem duas curvas dessa maneira, né, e a gente quer calcular a área entre elas entre A e B, né, a ideia é exatamente a mesma. A gente subdividir essa área em vários mini retângulos, porque a gente ainda está no sentido de Riemann. Beleza? Então, essa área que eu vou chamar de A seria o quê? Então, seria o limite quando n tende a mais infinito, da soma de i igual a 1 a n, ok? E agora, em vez de ser entre f de a e a nosso a ou nosso b, seria entre uma função aqui em cima, que eu posso chamar ela de f, então seria entre f de x, e aqui embaixo seria um g de x, ok? Então, seria uma soma entre f de x i, ok? Então seria o nosso pequeno ponto. Então aqui eu fiz a, né? E pode ser a mais a i, então seria a1, a2, a3, etc. Então seria entre f de x i, porque a gente vai somar cada pontinho aqui, né, na questão de f, menos um g de xi, ok? Por quê? Porque aqui seria um menos zero, né? Porque aqui seria simplesmente um menos zero, porque aqui a gente está nas abscissas no nível zero. Só que aqui g de x não necessariamente ele está em zero. Então a gente tem que considerar o ponto que g de x envia. Beleza? Então seria g de x vezes a nossa distância, porque a gente quer calcular uma área de um retângulo. Né? Então seria o comprimento vezes essa distância aqui. Então essa distância ainda continua sendo Δx. Então aqui a gente tem a definição de uma área, né, no sentido de Riemann, quando a gente faz uma soma discreta. Né? Então seria o limite quando n tende a mais infinito dessa soma aqui. Beleza? E a gente já demonstrou que essa soma aqui tende à integral. No caso, é a definição de uma integral. Beleza? Então, A seria igual à integral entre A e B de f de x menos g de x dx. Beleza? Só que aqui ainda falta uma coisa. Porque, por exemplo, esse f de x menos g de x, aqui tudo bem, porque o sentido, né? Então, f de x aqui, por enquanto, sempre continua sendo maior do que g de x, ok? Então, aqui não tem nenhum problema. Só que o problema é, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, eu quero calcular até esse ponto C aqui. Vocês viram, vocês veem, né, pelo meu desenho, que é um pouquinho mal feito, mas vocês conseguem entender que f de x vai ficar menor do que g de x. O problema é que se a gente não contar isso nesse cálculo, a gente pode anular essa área. Só que a gente sabe que a área total vai ser essa área aqui, mais, por exemplo, essa área aqui. Beleza? Então a gente tem que considerar essa área aqui. Então, para a gente não ter nenhum problema com mudança de sinal, a gente faz a segurança, a gente usa o valor absoluto. Ok? Então, pouco importa a mudança de sinal, se f de x vai ser menor do que g de x, se g de x for menor que f de x, o valor absoluto vai enviar um valor positivo, uma área
fisicamente é sempre um valor positivo, ok? Então, isso daqui nos permite de calcular a nossa área, beleza? Então a gente vai fazer um pequeno exercício, um exercício não muito simples, só que eu acho que ele vai ser bem formador. Eu falei não muito difícil, não muito fácil, perdão, que vai ser bem formador para vocês calcularem isso daqui e vai mostrar a importância do valor absoluto, beleza? Então vamos fazer esse exercício que eu achei bem interessante. A gente considera duas curvas, né, porque o objetivo é calcular a área entre as curvas. Y igual a m de x, então a gente sabe que isso daqui é uma função afina. Então pouco importa se a gente não conhece m, a gente conhece o formato dessa função. E uma função um pouquinho mais complicada, né, porque é uma, uma razão entre funções racionais, que é x sobre x ao quadrado mais 1. Beleza? Então esse exercício, ele quer que a gente ache a área, né, entre essas duas curvas. O problema é que a gente tem um parâmetro m que a gente não conhece, beleza? E dependendo desse parâmetro m, a gente não vai ter uma região fechada. É muito importante, né, aqui vocês entendem bem, é muito importante que a gente tenha uma área fechada, senão vai ficar, né, vai tender ao infinito e aí a gente vai entrar em outro aspecto das integrais, né? Então aqui eu não fiz o desenho completo, mas aqui com certeza teria que ter uma área fechada, beleza? E aí o nosso a, por exemplo, seria aqui, né? Porque senão não faria sentido, beleza? Então, aqui o nosso objetivo é primeiro achar qual que é o parâmetro m tal que a gente tenha uma área que se feche, ok? Que a gente consiga calcular uma área fechada. E assim que a gente achar esse parâmetro m, calcular a área dessa região. Então vocês entendem bem que no final a nossa área vai depender de m, óbvio, né? Porque senão não serve para nada esse exercício. Então a área vai depender de m e quando a gente vai mexer m, a gente vai ver que ele, na verdade, pertence a um intervalo, um certo intervalo, né? E dependendo do valor de m desse intervalo, a nossa área vai mudar, obviamente. Beleza? Então, é um exercício interessante porque essa reta aqui a gente é capaz de escrever ela, desenhar ela no papel. Essa daqui nem tanto. Essa daqui é meio complicado, então vocês podem botar, por exemplo, um Desmos ou um GeoGebra, se vocês quiserem. Mas o interessante desse exercício é que a gente consegue resolver sem fazer esse desenho. Beleza? Então, primeiro a gente tem que achar um valor de m. Então, o valor de m aqui seria um valor de m tal que a gente tem interseção entre essas duas curvas. Beleza? Então, a gente, no caso, quer que m de x seja igual a x sobre x ao quadrado mais 1. A gente quer achar qual o valor de m tal que a gente tenha essa igualdade, ou seja, tal que a gente tenha essa interseção. Então, a gente vai, né, resolver isso daqui. Então, a gente tem que resolver de acordo com x. Então, vamos ter mx fator de x ao quadrado mais 1 menos x que igual a zero. Ok? Então eu passei tudo de um lado, beleza? Então eu vou isolar, eu vou fatorizar por x, então vai ficar x fator de m fator de x ao quadrado mais 1 menos 1, ok? Que é igual a zero. Então aqui a gente tem duas soluções, ou x igual a zero, ou esse termo aqui igual a zero. Como a gente quer achar m, então a gente vai considerar só essa equação igual a zero, beleza? Então vamos ter m fator de x ao quadrado mais 1 menos 1, que é igual a zero. Beleza? Então, m fator de x ao quadrado mais 1 igual a 1. Beleza? Então, vamos ter x ao quadrado, que é igual a 1 sobre m menos 1. Beleza? Então, a gente vai ter uma raiz aqui. Só que essa raiz depende de um parâmetro m. Então, a gente tem que tomar cuidado qual que é o valor desse m. Beleza? Então, aqui, para essa raiz não for negativa, beleza? A gente tem que ter, então, temos que ter 1 sobre m menos 1 que seja positivo ou nulo. Tá? Porque se ele for negativo ou nulo, a gente não pode aplicar a raiz, porque a gente vai sair do âmbito real. Né? E a gente não está fazendo integrais complexas aqui. Beleza? Então, a gente vai calcular essa inigualdade, ou desigualdade. Então, vai ficar 1 sobre m superior ou igual a 1. Então, isso implica que m é inferior ou igual a 1. Beleza? Então, o que a gente achou aqui é que necessariamente, para a gente ter uma região fechada, necessariamente m tem que pertencer entre 0 aberto, ok? Ele não pode valer 0 porque a gente tem 1 sobre m, então ele não pode valer 0, entre 0 e 1 fechado, ok? Quando vocês têm um caso desses, é bom vocês aplicarem em 1, tá? Como é um valor simples, vocês façam o cálculo em 1 para ver o que acontece, beleza? Então, se m for igual a 1, o que vai acontecer aqui? Se m for igual a 1, a gente vai ter então que x ao quadrado igual a 1 sobre 1 menos 1, então x ao quadrado igual a 0. Ok? X ao quadrado igual a 0. Só que o fato que x ao quadrado igual a 0 numa equação de segundo grau, isso implica que vamos ter um ponto de interseção. Né? A gente vai ter um ponto duplo de interseção. Interseção.
beleza? Só que se, por exemplo, a gente desenhar uma curva, tá? Então, mais ou menos vai ter esse formato aqui, né? E a gente passar uma reta aqui, né? Se ele toca só uma vez, não faz sentido, né? Se ele toca uma vez, ele não vai fechar uma curva, né? A gente tem que ter, no mínimo, 2 toques para ele fechar uma curva. Então, a gente vai ter mais ou menos isso daqui, né? E ele vai tocar uma vez e depois uma segunda vez. E aí a gente vai ter essa área aqui, tá? Meu desenho está mal feito, mas vocês entendem que para vocês fecharem um espaço, não basta tocar só uma vez, você tem que tocar pelo menos 2 vezes para a gente ter o nosso espaço aqui, beleza? Então, a gente consegue tirar o fato que m igual a 1, tá? Então, isso implica que m tem que pertencer entre 0 aberto e 1 aberto. Beleza? Então a gente determinou o nosso parâmetro, ele pertence a um certo intervalo, tá? Entre 0 aberto e 1 aberto. Então a gente viu que a gente vai ter interseção entre mais ou menos raiz de 1 sobre m menos 1, né? E eu vou chamar isso de mais ou menos a, porque senão vai pesar um pouquinho nossos cálculos, então eu vou chamar ele de a. Beleza? Então a gente quer calcular a área dessa região. Então a gente sabe que vai ser uma área entre menos a e a, né? Porque vai ser os nossos dois pontos de interseção, então a gente tem que calcular essa área fechada aqui. Beleza? Então, a gente vai ter a área entre essas duas funções, beleza? Então, a gente vai calcular a área, então vai ser a integral de menos a do valor absoluto. Como é um valor absoluto, pouco importa a ordem, tá? Porque no final vai dar o mesmo resultado. Eu vou escrever x sobre x ao quadrado mais 1 menos m de x dx. E aqui a gente acha o nosso cotidiano. Vocês já sabem calcular integrais, eu já fiz mais de 20 vídeos sobre essa série, então vocês já sabem calcular isso daqui, beleza? Então a gente vai calcular juntos, então vai ficar a igual. Então eu vou dividir, porque como é um valor absoluto, vocês têm que tomar cuidado com os sinais, tá? Então lembre-se, calcular a integral de um valor absoluto, vocês fazem a divisão aqui. Então a gente vai fazer a integral de menos a zero, né? Então aqui, m de x, então a gente vai ter g de x que é estritamente inferior a g de x, quer dizer, g de x estritamente inferior a f de x, então vai ficar mx menos x sobre x ao quadrado mais 1 dx, mais a integral de 0 a de x sobre x ao quadrado mais 1 menos m de x dx, ok? Então, aqui g de x é menor que f de x e aqui é o contrário, beleza? Então, vocês trocam a ordem. Esse é o perigo de calcular uma integral com valor absoluto, tá? Então, vocês têm que sempre dividir dependendo do valor de mudança de sinal. Aqui, a nossa mudança de sinal é em zero, né? É em zero, então a gente vai de menos a zero e de menos de 0 a a, beleza? A gente pode fazer isso de acordo com a relação de chaves. Ok? Então agora a gente vai calcular essa integral. Então vai ficar a igual, então vai ficar mx ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2 ln de x ao quadrado mais 1. Ok? Caso vocês não lembrem, para calcular essa integral aqui a gente reconhece um quase u sobre a derivada, quer dizer, a derivada de u sobre u. Né? O que falta aqui para ser a derivada de u em cima, falta um 2. Então a gente faz vezes 2 vezes 1 sobre 2. Né? Porque senão não vai ficar igual. Então a gente acha um 1 sobre 2 ln de x ao quadrado mais 1 entre menos a e 0. Mais a mesma coisa, só que inversa. Então vai ficar 1 sobre 2 ln de x ao quadrado mais 1 menos m de x ao quadrado sobre 2 entre, dessa vez, 0 e a. Ok? Então a gente calcula isso usando o nosso famoso f de b menos f de a. Então vai ficar a igual a menos m a ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre 2 ln de a ao quadrado mais 1. Beleza? Isso daqui em 0. Então 0 vai se eliminar. Vai ficar 0 mais 1 ln de 1 igual a 0. Então a gente nem escreve. Ok? Mais o nosso outro caso. Então vai ficar 1 sobre 2 ln de a ao quadrado mais 1 menos m a ao quadrado sobre 2. O zero, da mesma maneira, vai ficar tudo zero, então a gente nem escreve. Beleza? Então a gente tem esse resultado, então a gente vai escrever ele de uma maneira diferente, né? A gente vai simplificar. Então vai ficar ln de 1 mais a ao quadrado menos m a ao quadrado. Beleza? Então essa é a nossa área. Ok? Então eu vou substituir a. Então a, lembrando que é raiz, mais ou menos raiz de 1 sobre m menos 1. Então aqui vai ficar a igual ln. Então vai ficar 1 mais, então, 1 sobre m menos 1. Então 1 vai embora, então vai ficar ln de 1 sobre m. Menos
m fator de 1 sobre m menos 1. Então, A vai ser igual a menos ln de m, por propriedade do logaritmo nebriano, menos 1 mais m. E assim a gente acha a nossa área entre essas duas curvas. Então, lembrando aqui que ele depende do parâmetro m, tá? Então, muito bem a gente ter falado que ele não pode não pode valer zero, né? Porque senão a gente vai ter um ln de zero, então ia dar um problema, ok? E se ele valesse 1, vai ter zero, ok? Aqui vai ficar zero, então a área ia ser zero, beleza? Então não faz o menor sentido. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, o exercício não é muito simples, mas ele é muito formador, beleza? E o cálculo de entre curvas vai ser muito interessante para o nosso futuro, né? Onde a gente começar a passar isso para outras dimensões, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.